Amém? Obrigado por cada um de vocês participar com a gente desse canal, que de alguma forma tem levado vida e vida eterna para as pessoas que ouvem, né? E hoje eu quero falar de algo que não tem como não acontecer com você. Quando a gente está passando por lutas, por tentações e por tribulações, a gente pensa tanta coisa, e coisas essas desnecessárias por causa da alma nossa, por causa da carne. A gente tem muitas perguntas e quanto mais você busca a resposta para as perguntas, parece que essas perguntas não vêm e a sensação que Deus fica em silêncio. O Jó 36, ele conta, né? Ele retrata mais ou menos isso, ou precisamente isso. Lá, Jó, ele diz assim, eu sou justo, mas Deus tirou de mim o meu direito. E ele questiona, ele pergunta assim, quem é como eu? Lá ele diz, quem é como Jó, que bebe a zombaria como se fosse água, ou seja, a situação que ele estava enfrentando, ele era zombado, questionado, e as pessoas perguntavam maldosamente, ó Jó, onde está seu Deus? Se você é um cristão, Jó, por que te acontece isso? Mais um amigo dele, chamado Bildade, né? Ele diz assim, Jó, eu vou te falar uma coisa, Deus não é injusto, e nem tampouco perverso, né? Ele não vê a sua tribulação, ele não vê os seus problemas, as suas dores, suas lutas, e fica lá no céu sarcasticamente rindo, e olhando aqui para baixo e dizendo, ó, os infelizes de todos os homens. Não, Deus não faz esse tipo de coisa. Ele faz uma pergunta no Jó 36, ali eu creio que no versículo 14, ele diz assim, imagina, Jó, se Deus pegasse o seu espírito e recolhesse para si no céu de glória, fatalmente toda a raça humana pereceria e todo o fôlego de vida se romperia e o homem voltaria ao pó e voltaria na sua insignificância. Então, de alguma forma, esse homem está procurando justificar Deus e dizendo, Deus não é egoísta. O que proíbe Deus recolher o seu espírito da terra? O que proíbe Deus recolher o fôlego de vida dele da terra e deixarmos nós aqui perecendo, sem esperança, sem um céu, sem perspectiva de vida? Porque a pergunta é, o que proíbe? Sendo que a Bíblia fala nos Isaías que todas as nações para Deus não passa de um pingo que cai no balde. Olha o tamanho da nossa significância. Mas eu vejo também, do mesmo tanto que somos insignificantes, é o tanto que Deus nos ama para poder alcançar esse amor, aniquilar essa corrupção do gênero humano. Então, eu quero dizer algo para você hoje, assim, eu creio que essa palavra de hoje vai ser um pouco curta, mas eu quero deixar uma lembrança para você aí. Deus, ele não traz, assim, uma luta subhumana a você. Segundo os cientistas, as pessoas que criam os remédios, eles dizem que todo remédio só falta uma dose para ser veneno. Mas eles não é veneno, eles curam. Então, traduzindo, falando para você em linguagens espirituais, sabe? A tribulação é o remédio da alma. A tribulação é o remédio que cura a nossa alma. Por isso que o Jó 36, ele diz assim, mas um pouco de paciência. Eu vou te provar que eu tenho argumento a respeito de Deus. Porque comigo está o Senhor do assunto, em outras palavras, o Espírito Santo é o ministrador. O Espírito Santo é o médico da alma. Ele calcula assim milimetricamente a tribulação. Ele dosa certinho o remédio da tribulação para curar a sua própria alma. Deus não é o Deus sarcástico que fica no céu rindo da nossa dor. Não. Ele tem um propósito de melhora, de reforma, de mudança de caráter, de fé inabalável.
de uma perseverança irresoluta, uma perseverança que não cessa. Então, ele calcula tudo, porque quando Jó estava angustiado, desesperado, lá no livro de Jó 36 ao 40, ele fala: Jó, Jó, eu calculei o vento, eu calculei a terra. Então, se Deus calcula o vento, se Deus calcula o peso da terra, será que Ele não é precisa, Ele não é um Deus preciso para calcular o peso da sua angústia, o peso da sua tribulação? Ei, é só um momento. Deus não castiga de bom grado nenhum homem. Até o peso da vara da tribulação é calculada, porque senão ele seria injusto. Porque senão ele ficaria, ele se igualaria aos homens totalmente tiranos, corruptos, maldosos. Não há um propósito. O segundo ponto que eu já falei, vou repetir de novo, Deus não é egoísta. Porque o que proíbe Deus arrancar o ar dessa terra? O fôlego de vida nosso, de cada pulmão. Imaginaria que destruição, que insignificância. Nós reduziríamos a nada, ao pó, voltaríamos ao pó, insignificantamente viveremos, morreremos sem nenhum sentido, mas Deus não é egoísta. Eu sei que muitas vezes você mãe, você pai, você chora e diz: Deus, cuida do meu filho. Eu quero dizer para você, nenhuma mãe, por mais zelosa que ela seja, nem um pai, por mais zeloso que ele seja, preocupa tanto como Deus para com teu filho. Eu sei que a nossa humanidade, nosso sentimentalismo, nossas emoções, nós aceleramos, desesperamos, choramos, entramos em pânico, mas ninguém cuida melhor daquilo que é seu do que Deus. Não tem um pai que preocupa com o filho mais do que Deus, então você fica em paz. Como eu sempre digo, é só um momento. É só um momento. As coisas, ela tende, quando em Deus, eu já falei para muitas pessoas que estão passando por lutas, por tribulações, Deus, o mal que Deus manda para um homem, Ele permite que venha sobre o homem, não é para o mal. Todo mal que vem é para o bem. Então, Deus não é egoísta, Deus não trata ninguém com malícia. Deus, e sempre Ele traz ao homem segundo os seus procederes, segundo os seus caminhos. Mas nem assim Ele tortura o homem e Ele manda essas coisas para o homem ponderar-se, para o homem se humilhar, para o homem dar uma volta de 360 graus na rotatória da vida e pegar a direita. Cristo é a direita. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. E Ele diz assim que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se fosse você, eu me curvaria perante essa soberania e diria: Deus, eis-me aqui. Um exemplo é Jeremias, no capítulo 15. Jeremias estava tão indignado com as dores, com a tribulação, com os conflitos internos que ele tinha, né? Com a luta que ele enfrentava contra ele mesmo. Ele falou: Senhor, eu vou te fazer uma pergunta, por que dura a minha dor? Deus, por que a minha ferida não merece cura? Senhor, a sensação que eu tenho a sensação que eu tenho, Senhor, que tu és para mim como ilusório ribeiro, como águas que falham. Em outras palavras, Senhor, a sensação que eu tenho que tu promete, que promete e nada se cumpre. Aí Deus falou assim: Jeremias, Jeremias, vou te falar uma coisa. Se você se arrepender, eu te farei voltar. O que significa, irmão, a palavra arrepender? É rever seus conceitos. É rever os seus direitos. Não há direitos sem Cristo. Não há justiça sem Cristo. Porque a Bíblia diz assim que Deus exorta o filho que ama e disciplina aquele que ele quer bem. Então, olha, lembra de uma coisa nessa manhã de domingo. A tribulação é o remédio da alma dos seres humanos. Querendo você sim ou não, Ele vai te curar. Porque na aliança que você fez com Ele, tem um compromisso de mudar teu caráter, de sarar a sua alma, preparar a sua alma para a vida eterna. Porque eu vou dizer uma coisa para você, que eu já preguei em outras ocasiões, em outros cultos. As percas em Deus são lucros.
e o lucro sem Deus é perca. Eu sei que Jó, humanamente, estava coberto de razão. Ele disse, Senhor, eu tenho todo o direito, sou justo. Mas o Senhor tirou de mim o meu direito. O Senhor tirou de mim a minha justiça. Não era nada disso, não. Era só uma dose que Deus calculou do jeito que Ele calculou o vento, do jeito que Ele calculou o peso da terra, do jeito que Ele calculou as nuvens. Será que Ele não pode calcular o efeito, o peso da sua tribulação? Nesse mesmo Jó 38, ele diz, Jó, eu que mando nas ondas. Vamos traduzir a palavra ondas como a onda que está batendo, que está surrando você. Mas lá ele diz sobre a onda, ele fala, onda, até aqui você vem. Mas você não passa 1 milímetro daí, porque aí você vai quebrar o orgulho da sua impetuosidade, ou seja, a onda da dor, ela tem um limite, ela volta. A onda dos medos, das tristezas, da angústia, da escassez, do problema espiritual, do problema conjugal, ela tem um limite. Talvez você pense, não, Deus está me cobrindo com as suas ondas. Não, não. Ele fala, onda da dor, vai até ela, mas você vai até aqui. Daqui você volta, porque se você passar daqui, ela não vai aguentar. O espírito dela vai definhar. O homem vai esmorecer. O espírito que eu coloquei nele vai definhar e fatalmente ele vai morrer. Você acha que Deus é injusto? Eu igual você, já questionei no início da minha fé. Falei, Deus, a sensação que o Senhor é injusto, a sensação que o Senhor não me ouve. A sensação que eu me viro e deito e acordo em densas trevas, eu não permito ver a luz, mas o Senhor sabia dosar toda aquela tribulação. O peso era totalmente calculado para a minha pessoa. Por isso que a Bíblia diz que não há tentação acima da sua força, amado. Porque Deus é poderoso para nos livrar no meio da tentação. Então, olha, fica esse recado para você. Olha, Deus não é sarcástico. Deus não é maldoso, Deus não é perverso, Deus é justo. E eu sei que no momento da sua dor, tudo que eu prego para você, a sensação que eu estou jogando água em deserto. Não, 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 que eu estou malhando em ferro frio. Não, não é isso não. Mas um pouco de paciência, como diz Jó 36. Eu vou te provar que eu tenho argumento a respeito de Deus. Lá no livro de João, quando Lázaro fica, quando fica doente para a morte, e sabe o que Jesus falou? Pega essa palavra para o seu coração nessa manhã. Essa enfermidade não é para a morte. Não, essa escassez não é para a morte. Ah, essa separação não é para acabar. Ei, é para a glória de Deus. Sabe, você é um cristão? A pergunta, você é um cristão? Não, não, não assim, você é escrito lá no livro de membro daquele ministério, daquela igreja, segue os ritos e liturgia da sua igreja. Eu estou perguntando se você é um cristão em Cristo. Então, preste atenção que eu vou falar para você hoje. A enfermidade não é para a morte, é para a vida. A escassez não é para destruir, é para a vida. Tudo que acontece na vida de um cristão não é para destruição, é para edificação. Não é para falir, é para prosperar. Não é para se tornar um covarde, mas ser um ousado. Não é para ter mágoa, mas ter contentamento. Então, ei, terminou o relacionamento? Os negócios não fluíram? Você já se mexeu, você já fez manobra, você agiu, mas a sensação é que cada dia que vez que você age, você se afunda. Ei, a palavra do Senhor está falando para você hoje. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Amém? Porque Deus não vai recolher o espírito dele, não. Deus não vai dizer para esse planeta, se dana, seu monte de miseráveis, não. Deus é misericordioso, Deus é compassivo e justo. Ele fez uma aliança lá em Noé, eu creio que Gênesis capítulo 8, que enquanto houver o arco-íris no céu, Deus afirma uma aliança
com o povo de Deus. E se choveu na sua cidade, você viu um arco-íris. Toda vez que você vê um arco-íris, fala: Deus mantém a sua graça, sua misericórdia, sua aliança eterna conosco. Tudo bem? Um abraço. Que Deus te abençoa muitíssimo.